Fundo marrom. Na tela, o texto Ó, na cor bege, meu corpo, na cor vermelha. Faça de mim um homem que sempre questiona, na cor vermelha. Abaixo, uma fonte menor na cor branca, Frantz Fanon. Fundo marrom. No centro da tela, a imagem de Frantz Fanon. Uma imagem preto e branco de um homem com cabelos curtos penteados para trás. Ele está sério e olha para frente. Ele usa um terno escuro, uma camisa social mais clara e uma gravata com estampa de losangos. A imagem é contornada por uma margem bege. Ao fundo, o nome Frantz Fanon repete 6 vezes, um abaixo do outro. O último Frantz Fanon está na cor vermelha, à frente da imagem. O terceiro Frantz Fanon, atrás da imagem, está na cor amarela. Fundo marrom. Centralizado na tela na cor branca e com fonte desenhada, o seguinte texto: Medicina e decolonialidade. A vida de Frantz Fanon. A tela tem a imagem preto e branca de Fanon falando em um púlpito para mais pessoas. Ele está em perfil e usa um óculos de sol. Ele tem pele negra e usa o cabelo curto. Seu terno é de um tom claro e a gravata é escura e estampada com bolinhas médias brancas. A foto indica que ele fala. À sua frente há 2 microfones a 2 palmos de distância de seu rosto. Fanon está escorado no púlpito. Atrás dele, algumas pessoas de mão levantada ou anotando. Próximo à sua figura, uma bandeira escrita Down with Colonialism and Imperialism. À frente da imagem, com a cor bege, o seguinte texto: Frantz Omar Fanon, também conhecido como Frantz Fanon, foi um psiquiatra teórico político natural da Martinica. Suas obras são base no campo dos estudos decoloniais, da teoria crítica e do marxismo. Fundo cinza. No canto inferior direito, a imagem de filtro preto e branco de um jovem segurando um megafone. Ele é um jovem negro com cabelo curto e barba média. Ele usa uma máscara e uma camisa escura. Não é possível identificar a cor por conta do filtro. No megafone, saem 3 tarjas, uma central bege, uma abaixo amarela e uma acima na cor branca. Na tarja central, o seguinte texto: Fanon é um teórico essencial na discussão sobre o racismo e a opressão social, com seu pensamento sendo uma referência crucial nas teorias críticas, pós-coloniais e decoloniais, que têm sido negligenciadas como fonte de conhecimento para a reforma psiquiátrica brasileira. 5. No canto direito superior do card, o seguinte texto em destaque: É inconcebível estudar saúde no Brasil sem considerar o racismo como algo que gera adoecimento na população negra. No canto inferior direito, 3 linhas desenhadas em zigue-zague. Fundo preto. Na tela, o seguinte texto, na cor branca: A decolonialidade é tida como um caminho para resistir e desconstruir padrões, conceitos e perspectivas que foram impostos aos povos subalternizados ao longo de todos esses anos. É também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. 7. Fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Fundo preto. Na tela, o seguinte texto, na cor branca: O pensamento decolonial surge como uma alternativa para dar voz e visibilidade aos povos subalternizados e oprimidos que por muito tempo foram silenciados. É considerado um projeto de libertação social, político, cultural e econômico, que tem como objetivo garantir o respeito e autonomia não apenas dos indivíduos, mas também de grupos e movimentos sociais, tais como o feminismo, o movimento negro, o movimento ecológico, o movimento LGBTQIA+, e outros. 7. Fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Fundo branco. No centro, um círculo amarelo com um vetor da Martinica vazado. Embaixo, o texto: Martinica, 1925. Uma linha reta ao final de 1925 até o lado direito da tela segue. Abaixo do texto segue a explicação. Nasce Frantz Fanon em 20 de julho de 1925 na Martinica, território até hoje anexado à França.
Fonte do texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Fundo branco. Na parte superior esquerda da tela, o texto França 1944. Abaixo, uma imagem de combatentes armados da FFI, Forças Francesas do Interior, escoltando soldados alemães após a rendição e tomada do edifício Kommandantur na Place de l'Opéra, em Paris, durante a Batalha pela Libertação de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Acima da imagem, 9 linhas com a mesma frase, com 56% de transparência. Segunda Guerra Mundial. Ao lado da imagem, o seguinte texto: Fanon se alista no exército francês para lutar contra a invasão alemã ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse período já percebe a diferença de tratamento para com os soldados franceses e para com os soldados martinicanos. Saindo da parte inferior da imagem, a mesma linha reta da tela anterior, indo até o final do lado direito da tela. Fonte do texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Ao centro, uma imagem do quadro A Liberdade Guiando o Povo, em francês, La Liberté Guidant le Peuple, uma pintura de Eugène Delacroix, uma comemoração à Revolução de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. 1. Uma mulher, representando a liberdade, guia o povo por cima dos corpos dos derrotados, empurrando a bandeira tricolor da Revolução Francesa em uma mão e brandindo um mosquete com baioneta na outra. Em volta da imagem, uma moldura branca, fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta mais grossa. Fundo preto. Na tela, o seguinte texto. Texto na cor branca. Vale ressaltar que, nesse contexto, para justificar a colonização da Martinica, a França utilizou de um argumento apaziguador que dizia, texto na cor vermelha, o povo martinicano também é um povo francês, texto na cor branca, o que na prática cotidiana não se efetivou, uma vez que texto na cor vermelha, Martinica também foi um território extremamente explorado pela França. Fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Fundo branco. Na parte inferior da tela, a imagem da Faculdade de Medicina de Lyon com filtro amarelo. Ele é um prédio de 3 andares em um estilo neoclássico e a entrada se destaca com uma cúpula arredondada. Atrás da imagem da faculdade, um recorte semelhante a um céu com o sol nascendo. Ao lado da faculdade, um bairro com casas no estilo neoclássico e à frente uma ponte aparentemente construída em ferro e pedra. Uma linha reta atravessa a tela e a indicação Lyon, França, 1944. Abaixo o texto. Fanon ingressa na Universidade de Lyon para estudar medicina, aos seus 19 anos de idade. Fonte do texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Fundo com textura de um papel branco amassado, atravessando a tela uma linha que dança entre os espaços, não sendo esta linha linear. Ela atravessa a seguinte informação. À frente, na parte inferior esquerda, Lyon, França, 1950, parágrafo. Fanon escreve sua tese de doutorado em psiquiatria, discutindo os efeitos psíquicos do racismo colonial. Na parte superior, próxima ao lado esquerdo da tela, o rosto de Fanon com uma máscara branca. O filtro na imagem é preto e branco. Ao fundo, uma forma com várias pontas amarelas. No lado direito, a mesma imagem de Fanon 3 vezes deitada para o lado direito. A imagem do centro tem um filtro rosa. Fonte do texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Fundo preto, centralizado o texto, cor branca. Entretanto, a tese é cor vermelha, rejeitada pela banca, cor vermelha, por confrontar as correntes positivistas, cor branca, então hegemônicas em sua área de estudo.
A partir disso, ele escreve uma segunda tese de doutorado nomeada Cor Azul, Troubles mentaux et syndrome psychiatrique dans l'hérédodégénération spinocérébrose, en cause de l'hémadie de Frisch avec délire de possession, Cor Branca. Transtornos mentais e síndromes psiquiátricas na degeneração heredo-espinocerebelar, um caso de doença de Friedreich com delírio de possessão, aprovada com distinção pela banca. 2. Fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Ao fundo da tela, a imagem de um manifestante de camisa branca e calça preta jogando algo nas tropas que o reprimiam. A imagem está escura e desfocada. No lado direito da imagem, o texto: Lyon, França, 1951-1952. Parágrafo. Fanon publica uma série de ensaios sobre a situação do negro na França e escreve um drama com temas sobre os trabalhadores de Lyon, atravessando a tela diversas linhas flexíveis que dançam na tela e são da cor branca. Fonte do texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Cor do texto branca. Fundo branco. No canto esquerdo, o texto: Lyon, França, 1951-1952. Fonte do texto semelhante a ter sido desenhada. Parágrafo. Publica sua tese de doutorado rejeitada pela Universidade de Lyon, com o título Peau noire, masque blanc, Pele Negra, Máscaras Brancas. Um dos livros mais importantes para a discussão das consequências da colonização e do racismo na sociedade. Abaixo, diversas linhas flexíveis que dançam na tela e na cor preta, se rompendo no meio. No canto direito, o rosto de Fanon com uma máscara branca. O filtro na imagem é preto e branco. À frente, o livro de Pele Negra, Máscaras Brancas, em francês. A capa dividida em branco e azul por uma linha preta escrita no centro, Collection Script. O título em Times New Roman, caixa alta, Peau noire, masque blanc. O nome do autor, Frantz Fanon, está na parte superior da capa. Na parte inferior da capa, Aux Éditions du Séville. Fundo da tela com a imagem de uma manifestação do povo argelino bastante escurecida. À frente, no canto esquerdo, o texto: Argélia, 1954-1956. Revolução Argelina. Fonte do texto semelhante a ter sido desenhada. Abaixo, o texto semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Movimento político que conquistou a independência do domínio colonial francês. A revolução foi feita a partir da luta armada popular, considerada um dos pilares dessa independência. No lado direito, a imagem em uma moldura polaroid, com a imagem ainda representando um ato argelino e em destaque, com um filtro amarelo e roxo, uma jovem sorrindo, levantada por seus companheiros e segurando a bandeira argelina com os braços levantados. Texto na cor amarela. Fundo preto. Centralizado na tela o texto com fonte desenhada e em caixa alta. Texto na cor branca. Os, texto na cor vermelha. Militantes, texto na cor branca. Políticos eram presos, torturados, texto na cor branca. E na maioria das vezes, texto na cor vermelha. Assassinados, parágrafo. Texto na cor branca. Argélia, enquanto colônia de exploração, foi subjugada à ocupação predatória de territórios sem estabelecimento de vínculos e compromissos com o desenvolvimento local. Isso pois o principal objetivo da colonização exploratória é a submissão da população nativa para a satisfação integral dos interesses da metrópole. Fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Fundo preto. Resposta das periferias. Fonte do texto semelhante a ter sido desenhada. Abaixo, o seguinte texto, em fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular.
A resposta ao terror de Estado nas favelas argelinas foi uma ampla mobilização de massas em torno da luta pela libertação anticolonial. Nesse contexto, Fanon se posiciona junto à luta de libertação do povo argelino. 3. No lado direito da tela, a imagem de um jovem manifestante em luta corporal com um soldado. O soldado está com o braço erguido com a intenção de agredir o manifestante. O jovem manifestante segura um dos braços do soldado. Atrás da cabeça do jovem manifestante, uma forma com pontas. A imagem tem um filtro amarelo e roxo e é seguida por 3 imagens replicadas com o filtro preto e branco. Texto na cor branca. Fundo branco. Do lado direito da tela, um texto com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Em primeiro momento, Fanon teve contato com a Frente de Libertação Nacional da Argélia, FLN, e Amitiés Algériennes, texto na cor preta. Do lado direito, uma colagem de Frantz Fanon. Ele está à frente. Na imagem, ele usa um terno mais claro, uma gravata com 2 listras espaçadas escuras. A camisa que ele usa é uma camisa próxima ao branco. A tonalidade das roupas não pode ser identificada, pois a imagem está em um filtro preto e branco. Fanon é um homem negro com cabelos curtos e crespos. Ele tem uma marquinha na sua bochecha esquerda. Ele olha para o lado, um pouco mais para baixo, e está sentado em uma cadeira. Atrás de sua cabeça, um círculo amarelo e em seu ombro a bandeira da Argélia. Essa bandeira é verde do lado esquerdo e do lado direito ela é branca. No centro da bandeira há uma lua crescente e no centro da lua crescente uma estrela na cor bordô. Do lado do ombro dele, descendo formas pontiagudas amarelas, passam pelo seu braço. Fundo bege. Centralizado na tela o seguinte texto, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Em um segundo momento, Fanon iniciou o tratamento de revolucionários que sofriam com distúrbios psíquicos decorrentes das torturas impostas pelo Estado francês. Torturas estas que em alguns momentos também passaram pelos espaços hospitalares e o uso do eletrochoque para quebra mental. 3. Acima, uma palavra virada de cabeça para baixo e ondulada escrito revolução. Abaixo, saúde mental. Fundo com diferentes formas de camadas na cor amarela em diferentes tonalidades. À frente, o texto centralizado. No decorrer do tratamento, Fanon passou a tratar clandestinamente, físico e psicologicamente, os militantes nacionalistas no interior do hospital que gerenciava. Ademais, Fanon ofereceu treinos de primeiros socorros aos guerrilheiros e começou a enviar medicamentos, como morfina, penicilina e outros materiais que poderiam ser úteis no fronte. 3. Fonte na cor preta, semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Fundo preto. Na parte superior do card, o seguinte texto: intensificação da luta de libertação e complexificação da situação de Fanon. Durante a intensificação da revolução, Fanon se vê em um dilema no hospital. Fonte na cor bege, semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Abaixo, a imagem de 2 soldados arrastando um manifestante. Eles usam um uniforme cobrindo o corpo e capacete cobrindo o rosto. O manifestante usa calça jeans e um moletom e um gorro. A imagem está vetorizada, ou seja, ela é um desenho na cor branca. Do lado esquerdo da tela, o texto. De um lado, enquanto diretor de um hospital público, ele devia receber os torturadores franceses atordoados com o sofrimento que infligia ao povo. Do lado direito da tela, do outro lado, atendia sigilosamente os guerrilheiros vítimas da mesma tortura. 3. Fundo preto. No centro da tela, o texto na cor bege com fonte semelhante a uma forma desenhada em caixa alta. Em meio a esse dilema e a conflitos com a equipe médica do hospital, Fanon é expulso do hospital psiquiátrico e volta para a França.
Acima de tal texto, a frase na cor vermelha e com forma ondulada. A colonização causa adoecimento. Abaixo do texto central, a frase na cor branca e com forma ondulada. O sistema opressor é covarde. Imagem de Fanon subindo uma escada. Ele está à frente e usando um terno de tom médio, camisa social clara e gravata escura. Ele olha a câmera. Atrás dele 10 pessoas. Todas elas usam roupas sociais. 3 mulheres e 7 homens. Todas elas têm tonalidade de pele branca. A imagem está em preto e branco. Logo, não é possível distinguir a tonalidade da roupa deles. Descrição: Frantz Fanon. Homem negro de cabelo crespo curto. Ele tem uma marquinha na sua bochecha direita. Tem sobrancelhas e lábios grandes e bem definidos. Tem um olhar marcante. À frente da parte inferior direita da fotografia, um quadro preto com o seguinte texto na cor bege e com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Pouco tempo depois, muda com sua família para a Tunísia, onde é recebido por correspondentes da Front de Libertation Nationale, FLN, onde contribuirá ativamente como escritor no jornal El Mounjahid, na Tunísia. Em volta da imagem, uma moldura bege. Fundo bege. No lado direito da imagem, uma jovem negra de cabelo ondulado castanho de altura média. Ela está de punho direito cerrado, erguido. Ela usa óculos ovais de armação fina, ademais utiliza um macacão de cor clara, assim como sua camisa. Ela usa 6 pulseiras. 5 em seu braço direito e 1 em seu braço esquerdo. Ela utiliza um anel no dedo médio da mão esquerda. Nessa mesma mão, ela segura um megafone branco. A partir de sua expressão, ela diz alguma palavra de ordem nele. A imagem está em preto e branco, logo não é possível distinguir as tonalidades da roupa dela. No entorno da jovem, um contorno em uma tonalidade bege mais escura e em seu punho erguido é circulado pelo título Sociologia de uma Revolução, em fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta mais grossa. Saindo do megafone, 4 linhas pretas que seguem a forma de ondas e atravessam o centro da tela. Abaixo das linhas na cor preta, em fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta, mais grossa, o título Tunísia 1959. Acima, o seguinte texto na cor preta com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Fanon publica Sociologia de uma Revolução, Sociologia de uma Revolução. O texto divulga suas observações a respeito do processo revolucionário em curso e, ao mesmo tempo, oferece ao povo argelino e à comunidade internacional uma contrapropaganda alternativa aos meios de comunicação franceses. 3. Fundo dividido na cor amarela e na cor rosa salmão, com uma textura de juta costurada. À frente, centralizado na tela, um livro de capa marrom com informação posicionada da seguinte forma. Parte superior e com fonte maior. Frantz Fanon. Parágrafo. Sociologia de uma Revolução. Parágrafo e linha atravessando a capa. Parágrafo. Texto em linha menor. Ano 5 da Revolução Argelina. 1959. Este clássico da descolonização descreve pela primeira vez, desde dentro as profundas mudanças que toda uma sociedade vivia na luta pela sua liberdade. Ao mesmo tempo em que o homem colonizado se levanta e rejeita a opressão, ocorre dentro dele uma convulsão radical que torna impossível e escandalosa qualquer tentativa de manter regime colonial. Tradução da autora. No fim da página, a frase FM Petite Collection Maspero. Fundo branco. No lado direito da imagem, a capa do livro Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A capa do livro possui em preto e branco a imagem de um rosto com olhos fechados. É dividida horizontalmente em 2 faixas. A superior, na cor bege, com os seguintes escritos em caixa alta. Frantz Fanon, parágrafo. Os Condenados da Terra, e a inferior, na cor laranja, com o rosto contendo olhos, nariz e boca.
Do lado esquerdo, na cor preta, em fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta mais grossa, o título Tunísia 1961. Abaixo, o texto na cor preta com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Aos 36 anos, em contexto de intensas atividades políticas, Fanon foi diagnosticado com leucemia, descobrindo, portanto, que lhe restava pouco tempo de vida. A partir disso, ele dedica seu último ano de vida intensamente à luta revolucionária, onde escreve seu último livro, Os Condenados da Terra. Fanon morre em 1962, aos 37 anos. Fundo preto. Do lado esquerdo há 3 palavras em destaque ocupando todo o lado esquerdo, em fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. A primeira palavra é raiva, em bordô. Abaixo dela, dor, em vermelho. E, por fim, loucura, em laranja. Do lado direito, ao centro, um texto na cor branca com fonte semelhante à letra desenhada em seu formato regular. Em seu último livro, Fanon denuncia a extrema violência da colonização que leva ao colonizado. Fundo preto. Centralizado na tela o texto de cor branca com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. A lógica colonial europeia é branca, brutal e racista. Fundo preto. Centralizado na tela o texto de cor branca com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Ao desmontar a lógica colonial, Fanon propõe uma descolonização do ser, afirmando que, abaixo uma fonte mais grossa, é preciso mudar completamente, desenvolver um pensamento novo, tentar criar um homem novo. Fundo preto. Em toda a tela, 6 vezes, com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta e com fonte amarela em degradê. Descolonização do ser. 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 Fundo branco. Centralizado na tela o seguinte texto na cor preta, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Para Fanon, 1968, a violência permeia a vida e a mente do colonizado, uma vez que o mundo colonizado é um mundo cindido em 2. Dividido, esse mundo engloba 2 partes diferentes em completa oposição. Fundo preto. Imagem de Dom João VI de Portugal de cabeça para baixo. Descrição. Homem branco com cabelos brancos com manto vermelho com detalhes em dourado. Na parte superior da capa, uma sobrecapa pequena branca. A parte interna da capa maior é branca com detalhes em vermelho. Ele usa um uniforme militar preto revestido de todas as insígnias imperiais. Abaixo, suas calças são brancas. Com a alteração da autora, surgem 2 cifrões bordô nos seus olhos. Sua mão esquerda está em sua cintura e a mão esquerda parece segurar algo. Na parte superior direita, a imagem de 2 soldados arrastando um manifestante. Eles usam um uniforme cobrindo todo o corpo e capacete cobrindo o rosto. O manifestante usa calça jeans e um moletom e gorro. A imagem está vetorizada, ou seja, ela é desenhada na cor branca. Abaixo, o segundo texto, na cor branca, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. A primeira parte é uma cidade construída sobre privilégios. Ela é estruturada, asfaltada, iluminada, farta, sempre abastecida de tudo o que precisa, onde o modo de vida zomba da segunda, que é oprimida, violentada e subalternizada. Ao fundo, o mapa mundi na cor amarela e os países na cor rosa. Na borda da imagem, uma margem branca. Acima da imagem, 2 textos destacados. Soberano, acima dos países denominados Norte Global, na cor bordô, em uma textura semelhante a sangue. O outro, na cor preta, em uma fonte desenhada, está em cima dos países denominados Sul Global. Fundo amarelo. No lado esquerdo, em fonte, na cor azul, semelhante a um formato desenhado em caixa alta mais grossa, o título. Alienação e liberdade. Escritos psiquiátricos. Abaixo,
o seguinte texto na cor azul com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Escritos que passam por sua experiência clínica em um mundo atravessado pela colonização. A maior parte dos textos foram escritos entre 1953 e 1959, em sua experiência na Argélia e Tunísia. Ao lado, vários quadros com pequenas molduras lineares azuis se interpõem. A imagem é um homem com megafone inclinado falando com outro homem sentado em um tecido listrado e olhando para frente. Os dois homens são homens negros. O homem com megafone usa uma camisa branca de botão larga e uma calça listrada em zigue-zague. O homem sentado usa uma camisa listrada e uma calça quadriculada. Ele utiliza um chapéu branco que se assemelha a um cufi. Atrás dele tem um muro e na parte superior do muro está escrito Mental Hosp sem terminação. O quadro acima e que sobrepõe a foto diagonalmente tem escrito Alienação e Liberdade. Abaixo da imagem, um quadro com escrito Escritos Psiquiátricos. Ao lado, o quadro com fundo azul escrito Frantz Fanon. Ao lado da imagem, verticalmente, um quadro escrito Coleção Explosante. Fundo preto. O seguinte texto na cor branca com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Leia Frantz Fanon e as Patologias da Liberdade de José D'Amico e Tadeu de Paula. Abaixo, com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta e com fonte amarela. Cada encontro clínico, parágrafo, expressa, parágrafo, segue 4 vezes a frase na cor laranja, as tensões do mundo. Fundo preto. À frente, a imagem focando no rosto de uma pessoa negra chorando. Seu olho, que aparece na imagem, é castanho, e nele se forma o desenho de uma onda. Ao lado da imagem, o seguinte texto na cor branca, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. A clínica não anda separada da política. O adoecimento é feito em metáfora do colonialismo. Este, junto ao racismo, é o pano de fundo para a subalternização, desumanização e desagregação do colonizado. 4. Fundo preto. No canto superior direito, o seguinte texto na cor branca, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular. Leia Frantz Fanon e as Patologias da Liberdade de José D'Amico e Tadeu de Paula. Centralizado na tela com fonte semelhante ao formato desenhado em caixa alta, na cor branca, o mundo branco, parágrafo, na cor laranja, adoece, na cor branca, o negro, por meio da, na cor branca, experiência, parágrafo, sistêmica, na cor branca, de, parágrafo, na cor vermelha, opressão, parágrafo, desumanização, parágrafo, na cor branca e, na cor vermelha, discriminação, resultando na seguinte frase. O mundo branco adoece o negro por meio da experiência sistemática de opressão, desumanização e discriminação. Fundo preto. O texto nessa tela, na cor branca, com fonte semelhante à letra de datilografar, pelo seu formato regular, é dividido em 2 colunas. Na coluna 1, na cor branca. De acordo com o mapeamento do Fórum de Segurança Pública, publicado em 2020, no ano de 2021, houveram, na cor laranja, 13.830 casos de injúria racial e 6.003 casos de racismo. Coluna 2, na cor branca. O Atlas da Violência de 2021 indicou que 77% das vítimas de homicídio no Brasil são negras, ou seja, na coluna laranja, as chances de uma pessoa negra ser assassinada é 2,36 vezes maior do que a de uma pessoa não negra. Fundo preto.
Centralizado na tela, o texto de cor branca, com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. A violência está diretamente relacionada com a estrutura organizacional das relações sociais, afetando diversos grupos, especialmente a juventude negra. Portanto, o racismo deve ser compreendido a partir de sua conexão direta com a violência. Fundo preto. Centralizado na tela, o texto com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Na cor branca. As, na cor amarela, lutas de libertação, na cor branca, representam não apenas o momento em que o colonizado reconhece sua posição de objeto em meio às relações que não controla, mas, sobretudo, o momento em que decide tomar essa constatação como ponto de partida para, na cor amarela, recuperar o destino com suas próprias mãos, na cor branca, 6. Fundo preto. Centralizado na parte superior da tela, o texto de cor amarela com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. Daí a já mencionada afirmação de que é o branco que cria o negro, mas é o negro que cria a negritude. 6 citado por 3. Abaixo do texto, o desenho de espadas de São Jorge. Abaixo, acolhendo a frase e as espadas de São Jorge, o texto meio circular, com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. É o momento em que o objeto se torna sujeito. A tela tem a imagem preto e branca de Fanon falando em um púlpito para mais pessoas. Ele está em perfil e usa óculos de sol. Ele tem pele negra e usa um cabelo curto. Seu terno é de tom claro e a gravata é escura e estampada com bolinhas médias brancas. A foto indica que ele fala. À sua frente há 2 microfones a 2 palmos de distância de seu rosto. Fanon está escorado no púlpito. Atrás dele, algumas pessoas de mão levantada ou anotando. Próximo à sua figura, uma bandeira escrita Down with Colonialism and Imperialism. À frente da imagem, com a cor bege, o seguinte texto com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta. A leitura de Fanon é indispensável para todos aqueles que estudam as interações sociais, tanto para aqueles que, assim como ele, desejam transformar a realidade, quanto para aqueles que apenas buscam compreendê-la. 1. Fundo preto. Centralizado na tela com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta, na cor bege. O que importa não é conhecer o mundo, mas, na cor azul, mudá-lo. Em uma fonte menor abaixo, Frantz Fanon. Fundo marrom. Em toda a tela, 6 vezes com fonte semelhante a um formato desenhado em caixa alta na cor bege, Fanon vive. Fundo bege. Em toda a tela, na cor preta, com fonte semelhante à letra de datilografar, pelo seu formato regular, as referências. Referência 1. Carvalho, Airuan Silva D. Alienação em Frantz Fanon. Da consciência à descolonização. Kauanissa. Revista de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Volume 1, número 2, julho-dezembro de 2018. Referência 2. Faustino Davidson Mendes. 20 de julho de 1925, nascia Frantz Fanon. Portal Gélides. Referência 3. Faustino Davidson Mendes. Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro. Primeira edição, São Paulo, Ciclo Contínuo Editorial 2018. Referência número 4. D'Amico José Paula Tadeu de Frantz Fanon e as Patologias da Liberdade. Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. 5. Cevalha G. Dias J. V. dos Santos S. Frantz Fanon, Descolonização e o Saber em Saúde Mental. Contribuições à Saúde Coletiva Brasileira. Ciência e Saúde Coletiva. Internet. 22 de março. Volume 22, número 3. Fanon, Frantz. Por la Révolution Africaine. Paris, Maspero, 1969. Fundo amarelo. No canto superior esquerdo, uma forma amarela com pontas em todos os lados.
À frente, o texto em uma fonte desenhada com formato próximo ao Times New Roman, preenchido. Ficha técnica. Abaixo, na cor preta, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular em caixa alta. Universidade Federal de Minas Gerais. Parágrafo. Centro de Memória da Medicina. Abaixo, ainda na mesma fonte, curadoria, organização, diagramação e narração. Parágrafo. Sofia de Aguiar Vieira. Abaixo, na mesma fonte, porém mais fina, estudante de graduação em Biblioteconomia UFMG. Parágrafo. Membro da equipe do Centro de Memória da Medicina UFMG. Abaixo, a logo da Faculdade de Medicina da UFMG. Descrição: um leão vetorizado e ao lado o escrito Faculdade, parágrafo, de Medicina, parágrafo, ponto, UFMG, ponto. Ao lado, a logo da UFMG, com um grifo embaixo do M. Ao lado, a logo do CEMEMOR. Descrição: CEMEMOR em letra maior e caixa alta e abaixo, em letra menor, também em caixa alta, Centro de Memória da Medicina. Abaixo, com duas linhas ao seu lado, o FMG. Lado direito do card, a imagem da autora da exposição, em uma colagem. No centro, uma jovem negra com cabelo preto trançado olha para o lado sorrindo. Ela tem olhos castanhos e uma pintinha em sua bochecha esquerda. Ela usa um colar de pérolas em 3 camadas e brincos de bolinha pendendo. Sua camisa preta com o escrito Biblioteconomia UFMG. Atrás de sua figura central, ela está em outro momento, nos atos contra o congelamento de verba da universidade pública. Ela usa o cabelo preso em afropuff. Ela está com o braço direito erguido, segurando a bandeira na cor branca do Diretório Central dos Estudantes. Esta bandeira está flamulando. Ela usa uma máscara cirúrgica branca e uma camisa preta escrita Coragem, 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 na cor rosa. Ela usa um adesivo de Fora Bolsonaro e um adesivo de Marielle Franco. Ela usa um relógio branco em seu braço e uma tatuagem no seu braço. Atrás das duas imagens, uma ilustração de uma espada de São Jorge, das 3 figuras, um círculo amarelo. À frente das duas imagens da autora, uma ilustração de uma fonte de costela de Adão, na cor vermelho bordô. Fundo amarelo. No canto superior direito, uma forma amarela com pontas em todos os lados. À frente, o texto em fonte desenhada com formato próximo ao Times New Roman, preenchido. Ficha técnica. Abaixo, a logo da Faculdade de Medicina da UFMG. Descrição: um leão vetorizado e ao lado escrito Faculdade, parágrafo, de Medicina, parágrafo, ponto, UFMG, ponto. Ao lado, a logo da UFMG, grifada no M. Ao lado, a logo do CEMEMOR. Descrição: CEMEMOR em caixa alta, em letra maior, e abaixo, em letra maior, mas também em caixa alta, Centro de Memória da Medicina. Abaixo, com 2 linhas em seus lados, o FMG. Abaixo, na cor preta, com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular em itálico, apoio, parágrafo, Raiza Mendes Fernandes de Souza. Abaixo, na mesma fonte, equipe CEMEMOR, parágrafo, Luciano Amde Perret Filho, Luciana Diniz Silva, Etel Misra Kupschmidt, Thaís Dias Pacheco, Yolanda Guilherme Soares Pinto, Isabela Taylor Santos, Fernanda Gomes Cailo. Na coluna ao lado, Daniela Costa e Silva, Felipe Souza Ramos, Natália Pereira Evangelista, Pedro Henrique Lucarelli Moreira, Pedro de Mário Riquete Vasconcelos, Tâmara Cunha Carvalho, Thaís Pontelo de Vries, Aline Marcos Pires, Letícia Evelyn de Almeida Laporte. Do lado direito da tela, uma colagem de Frantz Fanon. Ele está à frente. Na imagem, ele usa um terno mais claro, uma gravata com 2 listras espaçadas escuras. A camisa que ele usa é uma camisa próxima ao branco. A tonalidade das roupas não pode ser identificada, pois a imagem está em um filtro preto e branco. Fanon é um homem negro com cabelos curtos e crespos. Ele tem uma marquinha na bochecha do lado esquerdo. Ele olha para o lado um pouco mais para baixo e está sentado em uma cadeira. Atrás da cabeça dele, um círculo amarelo.
fundo amarelo. No canto superior esquerdo, uma forma amarela com pontas em todos os lados. À frente, o texto em uma fonte desenhada com formato próximo ao Times New Roman, preenchido. Ficha técnica. Abaixo, a logo da Faculdade de Medicina da UFMG. Descrição. Um leão vetorizado e ao lado escrito: Faculdade, parágrafo, de Medicina, parágrafo, UFMG. Ao lado, a logo da UFMG, com M grifado. Ao lado, a logo do CEMEMOR. Descrição. CEMEMOR em caixa alta e letra maior e abaixo em letra menor, Centro de Memória da Medicina. Abaixo com duas linhas ao lado, UFMG. Abaixo na cor preta com fonte semelhante à letra de datilografar pelo seu formato regular em itálico. Áudio. Bluesman, Baco Exu do Blues. Instrumental recriado por Luan Jazz. Abaixo, um QR Code e do lado está escrito: Assista, Bluesman, Baco Exu do Blues.